Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estou aqui diante da palavra de Deus, palavra poderosa. Sabemos quão bom e quão maravilhoso é, né? Louvarmos e bendizermos o nome santo de Jesus Cristo, porque só Jesus Cristo salva. Sabemos que só Jesus Cristo salva. E a palavra de Deus, ela é poderosa em todos os momentos da nossa vida, em todas as situações, em tudo quanto é coisas que venham a ocorrer, né? A palavra de Deus, ela é o manual, a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, é o nosso manual de sobrevivência, nosso manual de instrução, né? E é por isso que nós devemos viver em oração, orando em todo tempo e sem cessar, né? E nós temos aqui o livre-arbítrio, né? O Senhor Jesus, ele nos deu o livre-arbítrio. Você não é obrigado a orar, você não é obrigado a fazer as coisas que as outras pessoas fazem, né? Mas é bom que nós nos cheguemos a Deus. A palavra de Deus diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, né? Então é tempo de buscar a face do Senhor. Nós estamos vivendo essa época, é uma época que não é muito fácil, né? Tem muitas dificuldades, muitos problemas, mas com Jesus a gente supera, a gente passa as situações, né? Porque a própria palavra de Deus, ela nos ensina, né? No livro de 2 Coríntios, no capítulo 10, a partir do versículo de número 3 em diante, diz a palavra do Senhor a seguinte coisa: embora nós andemos na carne, nós não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruição ou demolição das fortalezas de Satanás, né? Então, nós sabemos que a palavra de Deus, ela é poderosa, né? E então, ainda diz a palavra de Deus no livro de João, no capítulo 14, a partir do primeiro versículo, depois do versículo de número 12, né, diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vou teria dito: vou preparar-vos lugar, e se vou preparar o lugar, voltarei. Eis a promessa do Senhor para conosco, né? Voltarei para que onde eu estiver, estejais vós também. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero frisar, né, o versículo de número 12, né? O que diz assim: em verdade eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e ainda as fará maiores do que essa, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedis em meu nome vos será feito, vos será concedido, para que seja glorificado o nome do Pai no Filho, né? Então tudo quanto pedis em meu nome recebereis, diz a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. E a palavra de Deus, no livro de Hebreus, no capítulo 4, versículo de número 12, diz a seguinte coisa também para o nosso coração, né? Ela diz aqui: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada, né, de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, né? Louvado seja o nome do Senhor. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar conta, né? Então o Senhor, ele está conosco em todos os momentos, ele é onipotente, né? Pode todas as coisas, ele é onisciente, sabe todas as coisas, ele é onipresente, está em todo lugar. Louvado seja o nome de Jesus, né? Então, e nós temos também o livre-arbítrio, né? O Senhor nos deu o direito de escolher. Nós estamos anunciando Jesus como Salvador, né? Porque Jesus andando pela praia, louvado seja o nome do Senhor, ele viu os discípulos ali lavando as redes, né? Suas redes, e
aproximando-se deles, disse: eu vos farei pescadores de homens, né? Então, hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo, apesar das calamidades, apesar de tudo que está acontecendo e havendo, né, no planeta, o Senhor está escolhendo e chamando pescadores, né? Enviará muitos pescadores que os pescarão em todos os lugares. Mas também aqui, conforme estou falando aqui, Jeremias 16:16, ainda deixa bem claro: depois enviarei muitos caçadores, né? Que os caçarão até nas fendas da rocha. Louvado seja o nome de Jesus, né? Então, o livro de Deuteronômio, que é uma passagem também que eu gosto bastante, no capítulo 30, no versículo 19 e 20, louvado seja Deus, diz a seguinte coisa aqui, glória a Deus aqui, 19 e 20, na palavra sagrada de Deus, diz aqui assim, no versículo 19: os céus e a terra, né? Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra vós, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente, para que vivas tu e a tua casa, né? Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a sua vida, a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais daria, né? Pois Abraão, Isaque e a Jacó que lhes havia de dar. Louvado seja o nome do Senhor. Palavra aqui é uma palavra muito poderosa de encontro ao nosso coração, de encontro à nossa vida. Louvado seja. Esse é um livre-arbítrio que fala de um livre-arbítrio. Porque aqueles expõem que, eis que eu ponho diante de ti, né? Diz aqui, os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti que tenho proposto, né? A bênção, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Está se referindo aos dois caminhos, né? Caminho de porta estreita, caminho de porta larga. A bênção, louvado seja Deus, é a porta estreita, a vida é a porta estreita, a morte e maldição são portas largas, espaçosas, né? No livro de Mateus, no capítulo 7, versículo de número 13, se não me falta a memória, né? Fala das tuas portas por fiar e por entrar pela porta estreita, porque larga e espaçosa é o caminho que conduz à perdição, né? Então fala da porta estreita, uma porta que ninguém quer, porque é estreita, não aceita bagagem, né? Você não, ali só cabe você e você. Não cabe bagagem, você não leva nada, tudo fica para aí, não adianta coisas terrenas, né? Fica tudo para aí. Louvado seja o nome de Jesus por isso. Então a palavra de Deus, ela diz aqui a seguinte coisa: eis que eu ponho diante de ti a bênção e a morte, a vida e a morte, a bênção e a maldição, conforme eu expliquei agora, são dois caminhos, né? E diz aqui a palavra do Senhor ainda: escolhe, né, o conselho que Deus nos dá, o conselho de Deus para conosco, né, é esse: escolha, pois, a vida, para que vivas tu e a tua casa, né? Para que vivas tu e a tua semente. Aí nós olhamos, pegamos essa passagem, né? E levamos lá, louvado seja o nome do Senhor, para João capítulo 14, no versículo de número 6, aí nós vamos estar aqui olhando e vendo e aprendendo o que está dizendo que escolha, pois, o conselho de Deus, escolha, pois, a vida. Então, que vida é essa? Lá no livro de João, no capítulo 14, no versículo de número 6, essa vida está ali,
que foi expressa pela boca do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade e a vida, né? Então aqui está. A vida é Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqui no livro de Deuteronômio apresenta Jesus quando ele diz: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua casa. Então só Jesus tem palavras de vida, só o Senhor Jesus tem palavra de vida para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém mais tem palavra de vida, só o Senhor Jesus tem palavra de vida através da sua escritura, né? Nós aprendemos que a escritura sagrada é o manual de sobrevivência do crente, daqueles que confiam no Senhor, que confiam na palavra poderosa de Deus, né? Então é esse manual de instrução, manual de sobrevivência que é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, né, nós voltando lá para Deuteronômio, no capítulo 30, versículo 19 e 20, louvado seja Deus, após o Senhor dizer: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e tua casa. Aí a gente pode perguntar em nosso coração, pode surgir essa pergunta: como, né? Como que eu vou me achegar a Deus? Como que eu vou escolher a vida? E como eu devo fazer? E aqui explica, amando, primeiramente, amando ao Senhor teu Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amando ao Senhor teu Deus, está aí no versículo 20. Né? E diz aqui assim: dando ouvido à sua voz, a voz de Deus, as palavras da Escritura Sagrada, né? Dando ouvido à sua voz e te achegando a Ele, não é te afastando dele, é te achegando ao Senhor, né? Larga tudo e vim de encontro ao Senhor Jesus. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, diz a palavra do Senhor, né? Poderosa palavra de Deus. E o próprio Senhor Jesus, ele expressa isso, ele mesmo diz, ele mesmo fala sobre isso. Ele nos chama, quando ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, né? Tomai sobre vós o meu jugo, meu fardo, que é suave, meu fardo é leve. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, o Senhor diz para nós, né? Então, te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida. Ele quem? O Senhor Jesus. Ele é a sua vida. O Senhor Jesus é a sua vida. É a nossa vida, né? Porque só Ele tem palavra de vida, como eu já falei. E aqui diz assim, pois só Ele é a tua vida e a longura dos teus dias. Quando nós estamos em Cristo, nós temos longanimidade. Né? Longanimidade, paciência, temperança, coisa que o mundo tira das pessoas, são paciência, tira a temperança, tira a longanimidade, mas o Senhor Jesus, Ele dá isso para a pessoa. Quando você reconhece a Jesus como Salvador suficiente e Senhor da sua vida, automaticamente você passa a ter uma coisa que você não tinha: paciência, longanimidade, temperança, né? Todas essas coisas voltam para você. Paciência, amor, né? A palavra de Deus diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muito esfriará, né? Então nós vemos que e realmente é uma realidade. Hoje a realidade é essa: o amor de muitos se esfria, né? Quando acontece um acidente na rua, a primeira coisa que as pessoas fazem é, em vez de chamar um corpo-bombeiro, um médico, ou chegar nos primeiros socorros, as pessoas pegam o seu celular e começam a bater selfie, né? Da situação, em vez de socorrer a pessoa. Não. Então, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfria, né? Esfriará, diz a palavra de Deus, é o que está acontecendo nessa época hoje. Então, aí diz a palavra do Senhor: para que fiques na terra que o Senhor jurou que os teus pais daria. Abraão, Isaque e Jacó, aqui expresso, né? São eles que
receberam essa incumbência, né? E a promessa de Deus se estendeu até nós, louvado seja o nome do Senhor. E aí, quando a gente pega essa palavra aqui, que me diz que escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua casa, quando se escolha, pois, a vida, esse conceito de Deus se estende para a nossa salvação e da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos. Porque quando vê que você está servindo a Deus, a sua palavra acaba aquele xingamento, né? Aquele xingamento, aquelas gritarias, aquelas coisas todas acaba dentro do lar. E então a longanimidade, paciência e temperança opera na vida da pessoa. Então, quando tem uma dificuldade, a paciência vai fazer você aguardar no Senhor. A temperança vai fazer você ser forte. A longanimidade vai fazer com que você espere o tempo necessário, né? E então são virtudes que o Espírito Santo dá para a nossa vida, para que a gente seja bem locado, focado em Cristo Jesus, nosso Senhor, né? Louvado seja Deus. E aí ainda se estende a palavra de Deus, porque a promessa do Senhor é essa, né? Lá no livro de Mateus, capítulo 20, capítulo 1, versículo 20 e 21, né? Diz a palavra de Deus, um anjo apareceu a José, né? E filho de Davi, disse assim a José, né? José, filho de Davi, não temas receber Maria, sua esposa, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, né? Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Essa palavra, promessa de Deus, já no nascimento de Cristo Jesus, né? Então José, ele estava desposado, né, com Maria, e ele recebeu essa visita desse anjo, né, que disse a ele, José, não temas, louvado no versículo 21, 20 e 21, né? José, não temas receber Maria, sua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome Jesus, porque ele quem? Jesus, né? Ele salvará o seu povo dos pecados deles, ou dos seus pecados, né? Então, a promessa aqui, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso, diz a palavra de Deus, que tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, homem, Jesus, daqui para o nome de Jesus, e clamarão e chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Jesus Cristo é Deus conosco, né? Então, José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher, né? E recebeu sua mulher, diz a palavra de Deus aqui, e não a conheceu até que deu à luz ao seu filho primogênito, né? E pôs o nome Jesus. E a palavra de Deus é fiel, né? No livro de Filipenses, no capítulo 2, versículo de 9 a 11, ainda diz a poderosa palavra do Senhor, né? Que Deus o exaltou soberanamente, dando-lhe um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, né? Ainda a gente segue adiante, né? A palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos também, no capítulo 4, versículo 12, também diz a seguinte coisa, que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. É Jesus. Jesus é o nome que é sobre todos os nomes.
né? E quando diz que é um nome que é sobre todos os nomes, é porque não adianta, não existe outro nome. Não existe Carlos, não existe Expedito, não existe Sebastião, não existe Parecida, não existe... É Jesus, que é o nome sobre todos os nomes. Sobre todos, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de número 12, né? Isso é bem explicado ali. Não há nenhum outro nome pelo qual importa que nós sejamos salvos. E lá em Filipenses, no capítulo 2, de 9 a 11, confirma aqui essa passagem também, né? Quando a palavra de Deus poderosa diz que Deus o exaltou soberanamente, dando-lhe um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos, né? Então, é sobre o nome de Jesus. Aleluia. E ainda João 3,16, que diz a poderosa palavra do Senhor, né? Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus o exaltou, né? Assim, dessa forma, soberanamente. Não é isso? Então, louvado e glorificado é o nome de Jesus. Nós glorificamos porque ao Senhor Jesus, porque a Ele foi dado todo o poder, tanto na terra como no céu, né? Aí nós vemos que a palavra de Deus, ela é poderosa em nosso coração. Tudo que pedindo, né, em meu nome, crendo, recebereis, diz o Senhor, né? É a nossa fé. Jesus, quando ele despediu, entrou no barco, né, com os seus discípulos, louvado seja Deus, ele falou com os seus discípulos, passemos para o outro lado, né? E entrou no barco, na proa, ele recostou a sua cabeça, né? Mas quando eles chegaram num certo ponto, né, um vento forte, contrário, fez com que as ondas se sobressaíssem, né, se elevassem, louvado seja o nome de Jesus, de tal forma que quase o barco ia a pique, né? Quer dizer, quase tombava o barco. E então os discípulos correram até a proa onde estava Jesus recostado a sua cabeça, né? E falaram ali com o Senhor, né? Senhor, não se importa que nós pereçamos. E então Jesus, olhando para eles, falou ao vento, né? Deu ordem ao vento, aquela tempestade, e tudo se acalmou, fez bonança. Então Jesus, olhando para os seus discípulos, falou: por que duvidaste em seus corações, homens de pouca fé? Né? Porque eles haviam esquecido que o Senhor, quando eles entraram no barco, o Senhor já falou: passemos para o outro lado. Então eles iam chegar do outro lado. Era só eles dar ordem ao vento, né? E aquilo acalmaria e eles chegariam na outra banda do lago, né? Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. E eu vou parando por aqui para não ficar muito extenso. Louvado seja o nome do Senhor, né? Para não ficar muito estafante. Mas eu quero que saiba que só Jesus Cristo salva. Só o Senhor Jesus Cristo salva. Porque Ele é um nome que é sobre, tá? Sobre todos os nomes. E ali no livro de Deuteronômio, ele fala da porta da salvação. Eis que eu ponho diante de ti o bem, o mal, a bênção e a maldição. Né? Escolha, pois, a vida. Tá? Vamos escolher a vida em todos os sentidos, porque devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar. E as mãos do Senhor, elas não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos estão agravados para que não possa ouvir. Tá? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Salmo 34 diz assim a poderosa palavra do Senhor, né? Louvarei ao Senhor em todo tempo. O mundo está aí cheio de catástrofes, cheio de problemas,
né, causado pelo homem mesmo, que a palavra de Deus diz, de que se queixa, ó ser vivente, né? Queixa-se dos seus próprios pecados. Então, somos nós que causamos todas as coisas. E Deus, Ele quer que nós nos arrependamos dos nossos erros e voltemos para Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, que Deus os abençoe, guarde e faça resplandecer sobre vós o seu rosto e tenha misericórdia de todos e vos dê a paz. Louvado seja o nome poderoso do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Jesus te ama. Eu também. Glória a Deus.